18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia: geração de renda e emprego. Índice avalia melhores cidades do Brasil para empreender. E ajuda governos a reformularem ações para que empresários gerem novos negócios. Cleide Lopes. Entre os itens avaliados estão ambiente regulatório e infraestrutura. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Chuvas na região norte. Ministros vão ao Acre e Amazonas acompanhar de perto a situação. E anunciam ações e recursos para atendimento à população atingida. Vamos falar sobre ações e propostas para que mais turistas estrangeiros visitem o Brasil. Tema da entrevista ao vivo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Hoje na apresentação, Mariana Jugman e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Nos 2 primeiros meses de 2023, o Brasil recebeu 1.500.000 turistas estrangeiros. O número mostra que nós já superamos o patamar anterior ao da pandemia de Covid-19. E o governo federal está trabalhando para ampliar esses números, divulgando o turismo brasileiro no exterior e buscando fazer aqui a realização de eventos de grande porte, como Conferência do Clima das Nações Unidas. Nós conversamos agora ao vivo com o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, sobre esses projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a quem nos ouve. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Presidente, o senhor já foi a feiras de turismo na Alemanha, em Portugal, também recebeu aqui no Brasil alguns jornalistas estrangeiros. Quais são as apostas da Embratur para vender o Brasil como destino turístico para eles e qual marca está sendo aí construída do Brasil lá fora? Exatamente. A gente participou da Feira de Lisboa e da Feira de Berlim, que são duas grandes feiras internacionais. A de Berlim é a maior do mundo. E o recado que nós levamos aqui do Brasil foi simples. O Brasil voltou. O Brasil é o país da democracia. O Brasil é o país do respeito às leis. O Brasil é o país do respeito à natureza. Tem responsabilidade climática, e isso teve um impacto muito grande nessas feiras, onde nós conversamos com vários operadores, né, agências, enfim, também representantes de governo, o mundo privado e o mundo público do turismo. E o presidente Lula é um grande garoto propaganda, a parte do garoto ele vai gostar muito, mas é um grande garoto propaganda do Brasil, porque, só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é um país muito importante, né, quando nós visitamos Berlim, fomos recebidos na embaixada, e um impacto muito grande da presença do Brasil na feira. Da Alemanha para cá, nos 3 primeiros meses do governo, nós já tivemos a visita do presidente, nós já tivemos a visita do chanceler e a visita de ministros. Em 3 meses, o Brasil, né, do governo Lula, recebeu mais autoridades da Alemanha do que em 4 anos passados. Então a Alemanha sinaliza claramente que entende que esse Brasil voltou. E isso é um ponto muito importante para que a gente traga cada vez mais turista estrangeiro para cá. Por que a gente está falando isso? Cabe à Embratur a promoção para fora, né? A promoção do turismo internacional, não é do turismo doméstico. Quando o slogan do governo federal é Brasil, União e Reconstrução, essa reconstrução é muito da imagem para fora. E nós tivemos muitos problemas nos últimos 4 anos. Por exemplo, a França é um país emissor muito importante de turista para cá. A França ela tinha deixado de divulgar o Brasil
como um destino a partir das relações diplomáticas seríssimas, dos problemas diplomáticos seríssimos que o Brasil teve com a França. Aquelas agressões do Bolsonaro, a primeira-dama, a gente lembra disso na França. Então nós tivemos que repactuar com o mundo inteiro a ideia de que o Brasil voltou e de que as pessoas podem vir para cá. Quanto mais turista estrangeiro vier para cá, melhor para a gente, porque aqui é um lugar que a gente está pronto para receber o mundo com enormes desafios, mas quanto mais turista vier para cá, melhor para a gente, porque é mais emprego, é mais renda, é mais recurso. Você estava falando, Luciano, de 1,5 milhão de turistas em 2 meses. Isso é recorde. Esses turistas deixaram aqui $1 bilhão. Então, turismo é solução. É geração de emprego e renda e a gente precisa disso. A Embratur está firmando uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para a formação de mão de obra na área de turismo, né? Isso pode ajudar a desenvolver o potencial de acordo com as necessidades regionais também. Como é que vai funcionar esse programa, presidente? Olha, isso é muito importante. Isso é fruto de uma conversa minha com o ministro Wellington Dias, que, aliás, desenvolveu durante o seu governo no Piauí programas de turismo muito importantes. Hoje, a gente tem a Rota das Emoções, né, que eu aconselho que as pessoas conheçam, né, que pega 3 estados diferentes. Você pega Ceará, você pega Piauí, você pega Maranhão. Então, chamado Rota das Emoções, que recebe um número cada vez maior de turistas estrangeiros e também do turismo doméstico brasileiro. O ministro Wellington Dias assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social. E o que a gente quer? A gente precisa qualificar a mão de obra no Brasil. A gente precisa entender quais são as demandas de cada destino. O Brasil tem uma riqueza turística que nenhum país tem, e eu não estou sendo exagerado ou aquele brasileiro fanático, não. Mas olha, o Brasil, você olha para o sul, você tem Gramado, você tem Florianópolis, né? Você tem Foz do Iguaçu, que é um tipo de turismo específico que nós temos aqui. Aí você vem para o Sudeste, você tem inúmeros destinos incríveis, você tem o turismo de negócio em São Paulo, mas você tem o Pantanal logo acima, você tem Bonito, né? Você tem Manaus, você tem a Amazônia, você tem a floresta, você tem uma diversidade gigantesca de destinos, sol, praia, natureza. O que a gente precisa fazer? Qualificar a mão de obra para que esse turista venha e possa ter um desempenho cada vez maior. Quanto mais tempo o turista for aqui, mais ele gasta, mais emprego a gente gera. Então, em cada destino, a gente está identificando pela Embratur qual é a demanda de mão de obra que tem, e o ministro Wellington Dias entra com a capacitação de mão de obra. Então, por exemplo, uma cidade que receba cruzeiros, você tem uma mão de obra específica dos cruzeiros que param ali. Uma cidade que você tem um centro de gastronomia, você tem uma outra necessidade de mão de obra. A língua, evidentemente, é um desenvolvimento que é para todo turista estrangeiro, a gente precisa desenvolver mais no Brasil, mas pensar em que tipo de capacitação e formação profissional para gerar emprego mais qualificado para o Brasil. Pois é, o senhor falou dessa diversidade aí de turismo que a gente pode ter em todo o país, e o Brasil está sendo candidato agora a sediar a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer em 2025, Exato. Em Belém, no Pará, e aí atrair, então, público para a Amazônia, né? Qual é o retorno que um evento desse pode trazer para o turismo brasileiro? O senhor acredita que esses turistas sairiam da Amazônia para ir a outros destinos do país? Como é que é essa expectativa? Primeiro que a gente está falando de um dos eventos mais importantes do mundo. A gente está falando de todas as grandes autoridades mundiais vindo para o Brasil, né, e não estão vindo para o Rio de Janeiro e São Paulo, né, estão indo para Belém. Então a gente tem em Belém inúmeros atrativos. Você tem uma culinária, você tem uma gastronomia que é espetacular, né, eu sou suspeito de falar porque é realmente fantástico a gastronomia que você tem no Pará, mas você tem ali um contato direto com o que é a Amazônia. Acho que tem uma concepção do turismo que é importante, né? O turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo, é 8% do PIB brasileiro hoje. Então, mesmo com uma ausência completa de políticas públicas sobre o turismo, ele representa 8% do PIB. Pode representar muito mais perto da riqueza que a gente tem de destinos, né? E ele pode ser uma fonte permanente de geração de emprego, de qualidade de mão de obra e de distribuição de renda e combate à desigualdade. O turismo é uma atividade econômica capaz de gerar desenvolvimento e conservar a natureza. O turismo não tem risco predatório. Então, quando o Fórum Econômico Mundial olha para o turismo e fala, está entre as 5 atividades econômicas mais importantes do mundo, e o Brasil é um dos principais lugares para que essa atividade econômica aconteça, e eles colocam a natureza e a cultura como elementos decisivos. Ou seja, você tem uma atividade econômica onde a cultura é um valor, onde a gastronomia é um valor, onde a natureza é um valor. Então é uma atividade econômica muito compatível com os desafios que você tem da humanidade no século XXI, porque ela preserva, ela conserva, ela gera emprego e gera desenvolvimento.
Ela é diferente de outras atividades econômicas que têm consequências que também são negativas. Turismo é a solução. A cada R$1, isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 investido na promoção do turismo, são R$20 que entram na economia local. Então, a gente está falando de algo que é potente economicamente e que é muito importante para o grande desafio que Belém vai colocar para o mundo, que é o da sustentabilidade e da responsabilidade climática. Presidente, nós ainda temos 1 minuto. O senhor acredita que o turismo no mundo mudou após a pandemia? E quais seriam os novos desafios? Ele mudou completamente, são 2 anos de um sofrimento muito grande, mundial. Eu acho que esse número de turistas que a gente tem aqui no Brasil é, primeiro, uma percepção que o Brasil mudou. E a segunda é também que a gente precisa viver mais intensamente as coisas pós-pandemia, porque não foi fácil, que todos nós passamos, que o mundo inteiro passou. Então as pessoas estão buscando. Eu acho que hoje tem algo muito importante que é o chamado turismo de experiência. As pessoas querem continuar indo para os grandes destinos turísticos, as grandes praças, os grandes lugares famosos, mas tem aquela coisa de você experimentar uma gastronomia que é diferente da sua, você experimentar um lugar, uma praia, uma natureza que você não tem perto da sua casa. E o Brasil tem essa coisa da brasilidade, né? De uma possibilidade, uma experiência que você não vai achar na Europa, não vai achar nos Estados Unidos, e que a gente tem que transformar essa enorme oferta que a gente tem em produto. Então é a gente fazer com que o turismo nos ajude a viver num país melhor. Para nós. O turista vem, não é que o turista vai viver no Brasil melhor do que nós vivemos, não. A vinda do turista vai fazer a gente viver num Brasil melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então os turistas que vêm para cá nos ajudam a ter um Brasil melhor para a gente também. Bem, nós conversamos com o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo. Presidente, eu adoraria continuar a nossa conversa, eu também. Mas a gente precisa encerrar. Obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria esta semana para a China e Emirados Árabes.